Pai querido. A Ti toda a honra e toda a glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos Te glorificar, Te agradecer, Senhor, por mais esse domingo, por essa manhã gloriosa na Tua presença. Fale aos nossos corações. Permita compreendermos a Tua palavra. Então, para isso, é necessário que o Senhor visite, esquadrinhe os nossos corações e pensamentos. Oh Senhor, o Senhor mesmo declarou na Tua palavra que o Senhor está à porta batendo. O Senhor mesmo declarou que se nós abrirmos, o Senhor entrará. O Senhor mesmo declarou que se nós buscarmos, vamos Te encontrar. O Senhor mesmo disse que os ouvidos do Senhor não estão agravados, nem a mão encolhida. É a nossa iniquidade que nos afasta da Tua verdade. Então que nesse domingo, Senhor, que nesta manhã, nesse dia 8 de outubro de 2023, a Tua verdade seja estabelecida, o Teu entendimento venha, a Tua compreensão seja declarada. Queremos, Senhor, orar pela paz em Israel. Visite o Teu povo, visite Israel, Senhor. Oramos pela paz em Israel. Só o Senhor pode esquadrinhar os corações. Só o Senhor pode trazer o devido entendimento, transformar toda a situação, trazer ordem a toda a condição. Por isso que como igreja oramos pela paz em Israel, Senhor. E que nesta manhã, neste domingo, no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fale conosco, ensina-nos pela aliança que o Senhor tem conosco através do Teu Santo Espírito, nos console, nos oriente acerca da Tua verdade, da Tua justiça, em nome de Jesus Cristo. Bom dia, na gloriosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Shalom. Pode se assentar em nome de Cristo Jesus. Vocês que estão nos ouvindo ou nos assistindo pelas redes sociais, tenha liberdade de fazer parte também desta manhã de culto ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra. E por favor, abra a tua escritura sagrada no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Glória a Deus por isso. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Vamos ouvir um pouquinho aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos atentar à Tua verdade, à Tua palavra. A Tua palavra, a Tua palavra. Glória a Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Tu és poderoso. Oh, Jesus. Te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. E o versículo é 13 e 14. Aqui o Senhor está falando sobre a porta estreita e a porta larga. Preste bastante atenção nesses dois versículos. Só se pode entrar no céu pela porta estreita. Jesus já começa dizendo, só se pode entrar no céu por onde? Pela porta estreita. Não tem outro caminho, ele está dizendo. Não tem outra maneira. Não tem outra condição. Não tem outra situação. Não tem outra
outra, vamos dizer assim, solução. Não se tem. Só se pode entrar no céu pela porta o quê? Estreita. Está escrito. Então não se tem questionamento e argumento, porque ele está sendo objetivo. Objetivo. E ele continua dizendo: o caminho que leva para a perdição é o quê? Amplo. E a sua porta é bastante o quê? Larga. Multidões escolhem passar o quê? Por ela. Olha que coisa interessante. Ele fala que para entrar nos céus, tem que andar pela porta, tem que entrar pela porta estreita. Aí ele já começa dizendo, olha, para a perdição, o caminho é largo, é amplo. E a sua porta o quê? Bastante larga. Jesus está dizendo, há facilidades. Uma vida de facilidades, uma vida de comodismo, uma vida sem confissão, uma vida sem conversão, uma vida sem arrependimento, não entra. Tem que existir, tem que renunciar, tem que nascer de novo. Ou seja, se eu levar a minha vida conforme as estruturas e os costumes do mundo, eu não entrarei. Eu não entrarei. Ele está dizendo isso. É largo. É bastante larga a porta. E é bem amplo o caminho. Ou seja, tudo posso. Tudo faço. Tudo quero. Ele está deixando muito claro. Se eu viver uma vida regrada das minhas naturezas carnais, se eu alimentar o meu ego, se eu praticar condições que facilite a minha vida, ele está dizendo, não entrará. Porque ele está dizendo que a porta é bem estreita. É bem estreita. E só esses entrarão. Multidões escolhem passar por ela. É interessante, né? Ou seja, o caminho que leva para a perdição é amplo. E a sua porta é bastante larga. E ele disse, multidões escolhem passar por ela. Cuidado com a multidão. Pode estar nos levando por um caminho de perdição. Cuidado com a unanimidade. Pode trazer conceitos que nos impedirá de ter a vida eterna. Muito cuidado com a multidão. Cuidado. Né? Hoje nós estamos num tempo de internet, redes sociais, né? E todo mundo quer seguir aqueles que têm milhões de seguidores. Né? Cuidado. Cuidado. Muito cuidado. Isso pode estar fazendo a gente criar estruturas e conceitos que nos leve aí à perdição. Tem exceções? Tem exceções. Mas Jesus Cristo está nos alertando, como alertou a multidão e os seus discípulos na época. Cuidado com as multidões. Cuidado com as multidões. Sabe por quê, amada igreja? Porque o que se ouve e o que se vê desce para o coração. Por isso que Jesus Cristo disse que nós temos que ser luz. Mas a porta que leva à vida é estreita. E o caminho apertado. E poucos o quê? O encontram. Ou seja, porta estreita, caminho o quê? Apertado. Algo que traz o quê? Dificuldade. Sabe aquela historinha, ou vamos dar aquele exemplo,
de você morar em um quarto que é estreito e apertado? Que cabe só poucas coisas, vamos dizer, de repente, só a tua cama. E aí você quer colocar uma cômoda, um guarda-roupa, um sei que lá, um sofá, uma escrivaninha, isso e aquilo. E aí o que vai acontecer? Vai dar problema. Você vai ter que andar meio de lado. Você vai ter que tomar cuidado para não tropeçar e cair. Sim ou não? Você vai ter que tomar muitos cuidados. Ou seja, um lugar apertado e estreito, você tem que tomar cuidado. Você tem que ser vigilante. Então, quando é apertado e estreito, não se cabe muita coisa. Não se pode encher aquele lugar. É o que Jesus Cristo está tentando explicar para nós. A nossa vida não cabe muita coisa. Ou a gente vive o reino dele, ou a gente está fora do reino dele. É isso mesmo. Não se cabe muita coisa. Não se cabe muita coisa. Entenda isso. Não se cabe muitos acessórios. Ou a minha vida é sim, ou minha vida é não. Seja o meu falar o quê? Sim, e seja o meu falar o quê? Não. E é interessante que, quando ele começa a ensinar sobre o caminho, qual é que leva a vida? É o estreito? É o apertado? É a porta estreita? É o caminho apertado? E ele deixa muito claro que poucos o quê? O encontram. Porque exige o quê? Renúncia. Eu vou voltar para o quarto. Vamos dizer que você ganha um quarto de 3x3. Vai caber muita coisa? Não vai. E aí tudo que você quiser levar para dentro do teu quarto vai poder? Não. Esqueça. Não vai poder. Então, amados, assim tem que ser a nossa vida. Já assistiram aquele filme O Peregrino? Viu o tanto de bagagem que tinha? Teve que ir tirando. Teve que ir abandonando. Em cada caminho que ele, em cada situação do caminho que ele passou, ele teve que tomar decisões. Em cada dia que nós vivemos com Cristo Jesus, nós temos que tomar decisões. Ou é sim, ou é não. O que passa disso é procedência maligna. E ele começa esse capítulo 7 para nós dizendo o seguinte: não julgue. Porque conforme você vai julgar o próximo, você será julgado. Pare de olhar para o cisco do olho do próximo e cuide da trave que está no seu olho. Ele está dizendo: para de se incomodar, para de ficar percebendo e observando as atitudes das outras pessoas. Para com isso. Porque existe algo na tua vida pior que a atitude daquela pessoa. Existe algo na minha e na tua vida, Jesus Cristo está dizendo, que precisa ser tratado, que é mais pesado do que o que está na vida daquela pessoa. Tem atitudes da tua vida, Jesus Cristo está dizendo para nós, que é muito pior do que a atitude da vida do próximo. Pare de olhar, pare de julgar, pare de condenar. Para. Sabe por quê? Porque não tem tempo para isso. O tempo que eu e você temos é de olhar para a nossa vida e entrar por essa porta estreita e andar nesse caminho que apertado. Porque se a gente não observar e não tiver o alvo de andar pelo caminho apertado e entrar pela porta estreita, não terá vida.
E para isso acontecer, nós temos que olhar para a nossa vida. Para aquilo que a gente está adquirindo como estrutura. Como Jesus Cristo mesmo diz, a pessoa prudente é aquela que ouve a minha palavra e coloca em prática. É interessante que eu estava lendo esse texto, e sabe o que saltou nos meus olhos? É interessante, tá? Eu falei assim, puxa, que coisa que a gente nunca para imaginar. Mas agora a gente começa a imaginar porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil no Brasil do clima. Chuvas com tempestades, ventos aí absurdos. Tem lugares que falaram que chegaram a quase 180 por hora. Se eu não me engano, em Cascavel, no Paraná. E lá diz, aquele que ouve a minha palavra e coloca em prática, vai vir a chuva, a inundação, a enxurrada, a tempestade, e o vendaval, mas não será o quê? Atingido, abalado, derrubado, porque está alicerçado aonde? Na rocha. Aonde passa um vendaval, leva tudo mesmo. Ontem eu estava assistindo um filme que falava de Nova Orleans, onde passou Katrina. 25% da população de Nova Orleans não voltou mais. Ou seja, uma cidade foi totalmente o quê? Devastada. O que passou lá? Um vendaval. Levou tudo. Casas sumiram. Desapareceram. E quando eu olho para aquilo que está acontecendo no Brasil, principalmente na região sul, eu fico imaginando. E agora eu começo a perceber essa parábola, essa história de Jesus Cristo. Se eu não firmar na palavra, o vendaval vai me levar. A inundação vai acabar com tudo que eu tenho. E eu tenho que estar alicerçado aonde? Na rocha. E para andar por esse caminho apertado e entrar pela porta estreita que leva à vida, ele diz, eu tenho que ouvir a palavra dele e colocar em prática. Aleluia. E aqui começa a nossa viagem hoje. Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18. Igreja, temos pouco tempo para ficar olhando a atitude de pessoas. Nós temos que ter atitudes que mudem as atitudes do próximo. Ontem eu estava lendo as Escrituras Sagradas. Irmãos, é a melhor coisa que o ser humano tem, é a Escritura Sagrada. Se ele soubesse o quanto que ela é tudo para ele, ele entendia que ela é o alimento. E que ele não precisa de mais nada, porque ela direciona. Ela alimenta, ela renova, ela fortalece. Mas isso eu vou falar amanhã, se o Senhor me permitir gravar um videozinho de alguns minutinhos. Mas a palavra, ela é tão somente permitida chegar aos nossos ouvidos para cuidar da nossa vida. Entenda isso. A palavra é para proteger a nossa vida, a nossa caminhada aqui na terra. Se todos soubessem e entendessem isso, muitas coisas mudariam. Então, presta atenção. Eu vou ler desde o primeiro versículo, para você entender um pouquinho, mas o versículo que eu quero não é esse. Ele está um pouquinho na metade desse versículo, mas vamos lá. Na metade desta passagem. Jesus é preso. Capítulo 18 do Evangelho de João.
Depois de dizer essas coisas, glória a Deus, Jesus atravessou o riacho de Cedron com os seus discípulos e entrou em um bosque de oliveiras. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois Jesus havia ido ali com os seus discípulos muitas vezes. Os sacerdotes principais e os fariseus haviam dado a Judas um pelotão de soldados e alguns o quê? Guardas, ou seja, Judas Iscariotes, para trair Jesus Cristo, havia recebido dos sacerdotes principais e dos fariseus um destacamento, entendeu? De pessoas armadas. Vamos continuar. Então, eles chegaram ali com tochas, lanternas e o quê? E armas. Prontos e dispostos para caçar quem? Jesus Cristo. Para perseguir quem? Jesus Cristo. E para prender quem? Jesus Cristo. Vamos continuar. Jesus, sabendo perfeitamente tudo o que ia acontecer, foi ao encontro deles e perguntou: a quem vocês estão o quê? Procurando. A Jesus de Nazaré. Responderam: sou eu. Disse quem? Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse sou eu, eles recuaram e caíram para trás, na terra. Mais uma vez ele perguntou: a quem vocês estão procurando? E outra vez responderam: a Jesus o quê? De Nazaré. A Jesus o quê, igreja? De Nazaré. Ou seja, o Nazareno. Eu já disse que sou eu, disse Jesus. Já que é a mim que vocês estão procurando, deixem esses outros o quê? Deixem esses outros o quê? Deixem entre outros o quê? Deixem esses outros o quê? Irem embora. Ele disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes. Não perdi nenhum só daqueles que o Senhor o quê? Me deu. Amém. Glória a Deus. Não perdi nenhum só daqueles que o Senhor me deu. Então Jesus se coloca à frente para que não haja o quê? Uma batalha naquele dia. Para que não haja uma luta naquele dia. E que nenhum daqueles que foi dado a ele se perdesse naquele dia. Assim o Senhor age até hoje. Sempre colocando nas frentes das batalhas. Para que nenhum dos seus se perca. A vida está boa para você, não é porque você é digno dela. Nem perfeito para ter uma vida boa. Nada está acontecendo na tua vida quanto tragédias e acidentes, isso e aquilo. Nada está acontecendo com o teu fôlego de vida. Não é porque eu e você somos perfeitos, maravilhosos e belos. É porque tem um Senhor que nos protege. É porque tem um Senhor que nos guarda. É porque tem um Senhor que não permite nenhum fio da nossa cabeça ficar sem ser percebido por Ele. Todos são contados. Entenda isso. Como um dia, Ele disse para mim, eu olhando para o espelho do meu banheiro, cuidando do meu cabelo, naquela maior delicadeza, para que ele não caísse. E ele disse: nenhum fio dos seus cabelos estão despercebidos de mim. Todos eles estão contados. Peguei aquele monte de creme e lancei no lixo. E daquele dia até agora, nunca mais usei. E nunca mais vou usar.
porque todos os cabelos da minha cabeça estão contados por Ele. Vai ficar aqui o que estão contados por Ele. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a verdade e todo o louvor. É Ele que cuida de nós. Não é porque eu nasci numa família especial. Não é porque eu tenho um sobrenome especial. Não é porque eu ocupo um cargo especial. Não, igreja, não é isso que nos protege. Mas vamos continuar. Nisso, Simão Pedro puxa uma espada e cortou a orelha direita de quem? De Malco, o servo do sumo sacerdote. Mas Jesus disse o quê? A Pedro. Preste atenção nessa parte. Era nesse versículo que eu queria chegar. Guarde a espada. Acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? E aqui começa a nossa viagem. Vamos dizer assim, uma cena antes, Jesus estava onde? No Getsêmani, orando. Lucas chega a dizer que era tão angustiante a alma de Jesus Cristo, e que ele orava com tanto fervor, era tão fervorosa a oração de Jesus Cristo, que o suor dele eram como gotas de sangue. Ele dizia: passa de mim esse cálice, todavia não seja a minha, mas a sua. E quando ele é preso, e Pedro tem uma atitude de querer ferir um soldado, Jesus fala para ele: guarda a sua espada. Acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? E a pergunta para mim e para você hoje é essa: tem bebido esse cálice? Você tem bebido o teu cálice? Eu vou mais além. Para beber o cálice, tem que andar pela porta, pelo caminho apertado. E tem que entrar pela porta estreita. A pergunta que o Espírito Santo faz para mim e para você é essa: você tem bebido o seu cálice? Você tem bebido o seu cálice? Jesus bebeu dele. E por que a alma dele angustiava? Porque ele sabia do sofrimento que ele sofreria. Ele sabia como ele seria tratado, como o corpo dele seria pisoteado, esmagado, maltratado. Ele sabia a grandeza do ódio daquelas pessoas quanto a ele, a vida dele. E tudo aquilo foi criado e construído na vida dele, porque ele simplesmente falou a verdade. Denunciou as mazelas daqueles que se diziam cristãos, povo de Deus. Denunciou o pecado do mundo por onde ele passou. Ele não mediu esforços em beber esse cálice. Ele sabia que ele seria julgado. Ele sabia que ele seria abandonado pelos seus. Ele sabia que Pedro negaria ele. Ele sabia que ele ficaria sem os seus discípulos. Na hora de maior aflição, dor, ele sabia que os pecados feririam ele. Ele sabia que ele sentiria a dor do desamparo do Pai. Ele sabia que ele sofreria a justiça do Pai. Ele sabia que ele experimentaria a morte. Ele sabia que ele desceria ao inferno. Ele sabia que ele estava condenado à morte. Ele tinha consciência de tudo isso. Ele sabia que ele não podia ter uma vida de pecado. E nele não houve nenhum pecado. O que levou ele para a cruz e condenou ele à morte
foi os nossos pecados. O pecado que a gente comete quando queremos andar pelos caminhos largos, amplos, cheio de facilidades, cheio de vontade própria, aonde o egocentrismo é soberano, aonde as vontades próprias reinam, aonde se dá em casamento, se adultera, se divorcia, se prostitui, onde constrói uma vida totalmente contrária à natureza própria humana. Impera o próprio eu. O próprio eu. A vontade é essa. Onde eu sou perfeito. Onde eu posso. Onde eu pego o meu corpo e faço dele o que quero. A própria palavra diz que o meu corpo é tão somente templo do Espírito Santo. Ele não diz que é capa de jornal. Por isso que o caminho é apertado. E poucos vão encontrá-lo. Temos bebido esse cálice? Que cálice? O cálice do perdão. O cálice da renúncia. Jesus aqui renuncia à sua vontade. Quando ele se apresenta para ser entregue, para ser levado para julgamento, ele renuncia à sua própria vontade. Porque ele mesmo diz em um dos evangelhos que ele podia orar, e o Deus Pai Todo-Poderoso lhe enviaria 12 legiões de anjos. Entendeu? Ele disse: eu posso me livrar disso aqui agora, se eu quiser. Mas se eu fizer isso, eu não beberei o cálice. Ele podia muito bem apedrejar aquela mulher adúltera, como a lei assim declarava. Ok? Foi isso que ele fez? Não. Qual era o cálice? Amor ao próximo. Se os teus acusadores não te condenam, muito menos eu. E por que que os acusadores não condenaram aquela mulher? É simples. Porque Jesus Cristo disse para eles: aquele que nunca cometeu e nunca cometeu nenhum pecado, ou nunca recebeu o perdão de Deus, pode atirar a pedra. Vocês estão entendendo? O porquê que Jesus Cristo disse para não julgar? Porque um dia também, você e eu éramos dignos de ser julgados e não fomos. Você está disposto mesmo a beber esse cálice? Quando Jesus Cristo fala do divórcio, Jesus Cristo é muito claro em dizer: é por causa da dureza do coração de vocês. Não mais do que isso. O coração de vocês são duro e por isso que acontece. Mas que não seja assim. Que o homem e a mulher se tornem um só. Porque o homem larga o seu pai e sua mãe, casa-se com quem? Com uma mulher. Homem casa com mulher. Mulher casa com homem. Por isso que o caminho é amplo. Porque todos querem viver a sua vontade. E não o caminho estreito. Ou apertado, né? Porque homem casa com mulher. Mulher casa com homem. Deixa pai e mãe. E une-se a uma mulher.
Assim faz o homem. O que Deus uniu, o homem não separa. E ponto final. É a dureza do coração. Quando fala para não mentir, porque o pai da mentira é quem? O diabo. E a pessoa diz, mas se eu falar a verdade, pois bem, tem que falar a verdade. Porque uma hora ou outra, tem que falar a verdade. Entendeu? Ou não? Porque o mentiroso, ele conta uma mentira para encobrir a outra. Aí ele conta outra mentira para encobrir as outras duas. Aí ele conta outra mentira para encobrir as outras três. Aí ele vai contando mentira atrás de mentira para encobrir as que ele contou lá atrás. Mas uma hora, ele vai ter que falar de toda a verdade, de todas essas mentiras. E aí a vergonha é grande. Porque se não falar agora, vai falar diante daquele que tem os olhos de fogo. Porque o livro da minha e da tua vida vai ser aberto. Se não falar agora, vai ter que falar depois. Então é melhor se arrepender, abandonar a mentira e viver uma vida de verdade. Mas a mentira traz facilidade, né? Porque a porta fica larga e o caminho fica amplo, né? Uma vida de facilidades. Esses dias eu viajei para Campo Verde, quer dizer, na verdade fui em Rondonópolis, Primavera, Campo Verde e Cuiabá. Em Campo Verde, encontrei uma pessoa em Campo Verde que conhece, que teve e que participou de alguns atos da minha vida, na minha cidade natal, em Pontes Lacerda. Entendeu? Ou não? Uma hora você vai ter que se deparar com a sua verdade. Então pare de mentir, porque o pai da mentira é o diabo. Vamos parar de ter atitude como teve a de Pedro, de pegar a espada e cortar a orelha daquele homem. Ou seja, tudo aquilo que estava acontecendo era para se cumprir a palavra de Deus na vida de quem? De Jesus Cristo. Eu fico triste quando um cristão, em vez de ficar olhando para a Escritura Sagrada, fica olhando para as palavras que saem da boca de homens, de seres humanos, contaminados, como tal está o coração dele. Sabe? É impressionante. Foi o que Pedro quis fazer. Ninguém vai prender Jesus aqui não. E Jesus foi muito claro, é o meu cálice. Eu vou beber ele. Não atrapalhe os planos de Deus para a minha vida. Não, mas daí chega alguém no meu ouvido e diz, tudo vai ficar melhor. Olha, Deus já está enviando os seus anjos. Tudo vai ser restaurado. Fique tranquilo. Tem certeza disso? Vive esse cálice. Beba ele. Que tudo vai mudar. Pastor, eu não consigo perdoar. Ao cálice que você tem que beber. Começa a perdoar. Não tem jeito que fizeram comigo, ou com alguém, ou com fulano, ou com ciclano. Não tem, não é digno de perdão. Ah, é? E será que eu sou digno de perdão? Como assim? Como assim?
Pastor, puxaram o meu tapete. Que bom. Aprenda a perdoar quem puxou o teu tapete. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Entenderam? Não transfira a responsabilidade, não. Beba esse cálice. Beba esse cálice. Para de ter um coração reclamador. Reclama de tudo. Do gosto da comida. Do sabor do suco. Do dia com calor, sem calor. Do frio, da chuva. Reclama de tudo. Da cor da unha do vizinho, da vizinha, perdão. Reclama de tudo. Do perfume do amigo, da amiga. Reclama de tudo. Do sapato que está calçando. Da roupa que está vestindo. Da temperatura da água, do banho. Ainda bem que tem. Reclama de tudo. Mas de tudo. Reclama de tudo. Até da noite mal dormida. Dormiu mal, porque era para levantar e quebrar a carne. Reclama de tudo. Do som alto, do som baixo, da voz do vizinho, da voz da vizinha. Reclama de tudo. Do sucesso do próximo. Reclama de tudo. Do local de trabalho. Dos horários de funcionamento. Reclama de tudo. Lá não tem isso, lá não tem aquilo, lá não faz isso, lá não faz aquilo. Reclama de tudo. E o cálice? Vai ou não vai beber? Aceite essa vida. É através dessa situação que virá coisas maiores e melhores. Aceite essa situação. Beba esse cálice, sabe por quê? Porque é através desse cálice que você vai ser, que eu e você, que nós vamos ser formados. Na mão do oleiro. E se tornaremos um vaso de honra. Aceite e beba esse cálice. Está doendo, está trazendo sofrimento, beba esse cálice. Aceite essa situação. Que o próprio Senhor deixou na palavra dele. O choro dura a noite, mas a alegria vem pela manhã. Vai amanhecer, vai vir a luz, mas aceite esse cálice. Quando Jesus aceitou o cálice dele, depois de 3 dias, ele ressuscitou. Entenda isso. Beba o teu cálice e pare de reclamar. Tenha um coração grato, um espírito voluntário, bondoso. Que mania, que tristeza, só contenda, um coração que só traz contenda, onde chega traz gritaria, brigaria, contenda, confusão. Está precisando, nós estamos precisando se converter. Essa é a verdade. Coloque-se de pé para nós orarmos. Vai ou não vai beber o cálice? Ou vai escolher o caminho largo, amplo e a porta larga? A multidão está indo por ela. Agora, para ter vida, tem que entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado. Poderíamos falar de tantas coisas aqui. Poderíamos citar o exemplo de Paulo, que bebeu o seu cálice.
Paulo bebeu o seu cálice. E sabe como que ele conseguiu beber o cálice dele? Já estou crucificado com Cristo. Aonde? Na cruz. Não vivo, mas quem vive nele? Cristo Jesus. As coisas velhas ficaram o quê? Para trás. Paulo não ficava buscando o passado dele lá naquele cofre, não. Ele destruiu o cofre. Eis que prossiga onde? Para o alvo. Entenderam? Existe um alvo para mim e para a tua vida. Que alvo é esse? Porta estreita. Caminho apertado. Só Ele nos dará a vida e nos permitirá entrar no reino. Está escrito, igreja. Só vai entrar no reino aquele que entrar pela porta estreita. Só vai entrar no céu aquele que entrar pela porta estreita. Ah, pastor, a minha vida está cheia de confusão. Beba o cálice. Beba o cálice. Beba o cálice do domínio próprio. O cálice da benignidade. O cálice da temperança. O cálice da mansidão. Beba o cálice. Pare de tratar como você é tratado. Beba o cálice. Jesus denunciava o pecado. Beba o cálice. E faça a tua vida ser uma vida convicta que vai denunciar o pecado. Chega. Dentro da igreja está cheio de modismo. Cuidado com a multidão. Cuidado. Que precisa fazer isso, que precisa fazer aquilo, que necessita implementar isso, que necessita colocar isso. Cuidado com os métodos de homens. Jesus Cristo disse algumas verdades para aquele jovem rico. A primeira, não mate, não roube, e não o quê? Adultere. E não minta. Sim ou não? Sabe o que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte: não cometa na tua vida aquilo que destrói a tua vida. Aquilo que vai trazer peso para a tua vida. Entendeu? Ou não? Jesus Cristo está sendo bem amplo. Os mandamentos de Deus é para isso. É para não trazer peso para a sua vida. É não trazer ferida para a tua caminhada aqui nessa terra. É não machucar e destruir o teu espírito, o teu coração, a tua mente. Não cometa aquilo que te prejudique, ô tolo. Disse Jesus Cristo. Não cometa aquilo que te prejudique. Os mandamentos é isso. É para não cometer na minha vida aquilo que não me prejudique. Então eu tenho que parar de ser tolo. Aí ele diz: honra o seu pai e a sua mãe. Porque é o primeiro mandamento com promessa. Ele está dizendo: quer viver as promessas de Deus? Honre o seu pai e a sua mãe. Ele está dizendo: em praticando os mandamentos de Deus, em ouvindo a minha palavra e colocando em prática as promessas que estão contidas nela, te alcançará. Entendeu? Praticou aquilo que está contido na palavra, te alcançará. Não foi isso que ele disse? Ou não? E ele termina dizendo: ame o próximo como a si mesmo. Acabou. Jesus Cristo está deixando muito claro: se eu não amar o próximo, eu não tenho parte com ele, porque ele me amou. E para que eu tenha parte com ele, eu tenho que amar o próximo. Puxa, falei o que eu ia falar amanhã.
Então, Jesus quis dizer para aquele homem, aquele jovem, rico, e está dizendo para mim e para você hoje, os mandamentos do Senhor é para nos proteger. Essas feridas que estão no nosso coração, a culpa é nossa. Essas machucaduras da nossa alma, foi nós que ferimos ela, porque a gente não quis praticar os mandamentos do Senhor. A gente não quis dar ouvido à palavra e colocar o quê? Em prática. Esses problemas que estão ocorrendo na nossa vida, foi semeadura lá atrás, por desobediência, por iniquidade. Então ele está dizendo, olha, a palavra do Senhor é para te proteger, é para impedir você de trazer prejuízo para a tua própria vida, destruição para a tua própria vida, feridas que podem nunca mais se fechar, para não adoecer a tua alma. Os mandamentos do Senhor é para isso, de Jesus Cristo. Eu bebo cálice porque eu quero a proteção do meu Deus, disse Jesus Cristo. Eu bebo cálice, e aí eu estou parafraseando, é eu que estou parafraseando. Eu bebo cálice porque eu quero as promessas do Senhor para a minha vida, disse Jesus Cristo. Quando ele fala para Pedro, não impede eu de beber o cálice, é o que Jesus Cristo está querendo dizer. Para mim e para você. É o que Jesus Cristo disse para aquele jovem rico. Quando eu vou beber o cálice, jovem rico, entenda isso, eu estou dizendo isso para você. Esses mandamentos que você diz que cumpre, é para te proteger. É para não destruir a tua alma. É para que você viva as promessas. Porque todo mandamento cumprido, toda palavra executada, tem promessas. Leia a Escritura, igreja, e você vai entender isso. Ele disse para aquele jovem, e para ser completo, tem que amar o próximo. Para ser perfeito, tem que amar. Tanto é que ele diz, vende tudo que tem, dê aos pobres e segue. Jesus Cristo disse para aquele jovem rico, saia do caminho amplo, porque essa porta larga não te dará vida eterna. Venha para o caminho apertado, porque você vai entrar nos céus através da porta estreita. Jesus disse para aquele jovem, renuncia aquilo que impede você de viver a minha palavra. E a perfeição para aquele jovem era tirado da vida dele o que fazia ele não ser verdadeiro com teu Senhor. Tira, arranque da tua vida aquilo que está impedindo você de ser verdadeiro com teu Senhor Jesus Cristo. Entenda isso. Os mandamentos, a palavra do Senhor obedecida, nos protege. Quando nela temos a nossa vida e cumprimos a palavra do Senhor, vem a promessa. Proteção, promessa e vida eterna. Seremos como Cristo, amaremos o próximo. Poderia falar de Pedro, que depois que entendeu os planos de Deus para a vida dele, depois que compreendeu as palavras de Cristo Jesus, já não se importava em nem ser preso, já não estava preocupado nem com a sua própria vida, porque sabia que agora ela era eterna. Quem se preocupa com o dia de amanhã, infelizmente não entende e não tem a compreensão e a verdade que a vida dela é eterna. Não tem um amanhã, é eterno. Mas fica preso
o que será amanhã, porque não tem a verdade da eternidade. Porque aquele que tem a verdade da eternidade se preocupa com agora, com esse momento. O que eu posso ser útil, o que eu faço, o que eu tenho que fazer para beber o meu cálice. Cristo Jesus bebeu dele, nós temos que beber o nosso. E que dia que nós vamos começar a beber o nosso cálice? Que dia, igreja? Que dia? Que dia? Não busque facilidades, porque no Evangelho não tem facilidades. Não busque vontade própria, porque no reino de Deus não tem vontade própria. Eu já disse nesta casa de oração e vou repetir. O livre-arbítrio para o cristão morreu, acabou-se, lá no Jardim do Éden. Lá foi mostrado que quem quer viver a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, vai pecar. Quem quer viver a sua escolha, vai pecar. Está escrito, igreja. O cristão não se tem livre-arbítrio. O cristão se tem o Espírito Santo e obedece ele. E acabou. O cristão não se tem livre-arbítrio. O cristão não se tem escolha. Ele tem renúncia, entrega. E quem orienta ele é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Eu vou tornar a repetir, é o Espírito Santo. Não tem mais interesse próprio. Não tem mais vontade própria. Fazemos parte de um reino. E esse reino tem um Senhor. E se tem um Senhor, temos que ser servos. Aí eu vou mais além, escravos desse Senhor. Estamos como embaixadores desse reino. Temos que seguir e praticar as ordens, os mandamentos, as leis desse reino. Eu vou mais além. A constituição desse reino. E a constituição desse reino diz que Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E a constituição desse reino diz o seguinte, para mim e para você. Preste atenção no que está sendo falado. A constituição desse reino diz o seguinte para mim e para você. Este é meu filho amado em quem tem alegria. A Ele ouvi. A constituição desse reino diz que tudo é por Ele, para Ele. A constituição desse reino celestial eterno diz o seguinte: Ele é o nosso bom pastor, Ele é a nossa videira, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Filho amado de Deus, que foi entregue pelos nossos pecados. Ele é a videira verdadeira. Então, se eu sou embaixador desse reino, eu tenho que viver debaixo dessa constituinte. E ela me deu um direito. O direito de louvá-lo. O direito de adorá-lo. O direito de servi-lo. O direito de ter uma vida eterna com Ele. O direito de ser santificado, purificado pelo teu sangue. O direito de ter o meu corpo sarado e curado, porque pelas feridas e pisaduras do corpo dele, fomos sarados e curados. Este é o nosso direito. O direito de se tornarmos de novo filhos, pela doação dele. Se ele não tivesse bebido o cálice dele, se ele tivesse aceitado, o favor de Pedro, naquele dia, jamais se tornaríamos de novo filhos de Deus, porque somos pecadores, igreja. E há um dever nessa constituição celestial.
O dever é de ter um único Deus, somente a Ele, e só a Ele servir, e só a Ele adorar. Esse é o meu dever. A esse Deus Pai Todo-Poderoso toda a honra e toda a glória. Tudo que Ele fez foi para nos proteger, foi para que possamos viver a sua promessa e sermos um só com o Filho. E ser um só com o Filho tem que amar o próximo. Senhor, eu quero te agradecer por essa manhã. Eu quero te louvar por essas palavras. Até quando vamos fugir desse cálice? O cálice do seu Evangelho, o cálice da sua Escritura Sagrada, o cálice da tua verdade, o cálice da tua verdade, dos planos do Senhor para a nossa vida, o cálice do seu reino, Senhor. Eu resumo tudo isso no cálice do seu reino, que são os planos do Senhor para a nossa vida. Até quando, Senhor? Vamos continuar pessoas iníquas, pessoas contumaz, pessoas sem se preocupar com a vida eterna? Até quando vamos continuar nos enganando, sendo cegos? Estamos querendo te servir no caminho amplo, estamos querendo entrar no teu reino, ter uma vida eterna contigo, celestial, Pai querido, Deus de poder, pela porta larga. Isso não existe. O Senhor hoje nos ensinou, Jesus Cristo, que a porta é estreita, o caminho é apertado. Se não tomar cuidado, vai se ferir, vai se machucar de tão apertado que é. Mas é melhor entrar no reino dos céus sem uma mão, do que todo o corpo ser lançado no fogo do eterno, no fogo eterno da morte. Ah, Senhor, obrigado pela tua palavra. Temos que beber esse cálice. Eu e você temos que beber esse cálice. Chega de se enganar. Estamos cheios de penduricalhos espirituais na nossa vida. A nossa bagagem está pesada. Estamos cheios de argumentos e questionamentos na nossa vida espiritual. Mas sim, mas por quê? Mas até quando? Como? Ah, chega disso. Chega disso. Chega disso. Chega disso. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, Pai. Olha os nossos corações. Oh, Espírito Santo de Deus. A Ti toda a honra e toda a glória. A Ti toda a verdade e justiça. Oh, Maracebosh. Obrigado, Senhor, por mais uma verdade declarada. Traga o arrependimento. Entregue a tua vida para Jesus. Dobre o seu joelho aí agora e comece a abrir os teus lábios. Entrega a tua vida para Jesus. Entrega a tua vida para Jesus. Comece a abrir o teu coração na presença dEle. Comece a declarar todas as mentiras que foram realizadas. Comece a declarar todas as atitudes erradas que um dia você cometeu. Olha para dentro do teu coração agora. Olha para dentro da tua alma agora. Olha para dentro do teu espírito. Olha para dentro da tua mente agora. Só você te conhece. E o Senhor que está te vendo agora, e o teu Criador, só Ele te examina, só Ele esquadrinha o teu coração e o teu pensamento, e só você conhece o teu coração e o teu pensamento. Então fale para Ele, apresente o teu estado agora,
Comece a trazer à memória os atos da tua vida que te feriu. Mas quando isso começar a vir à memória e descer ao teu coração, lança-te no mar do esquecimento agora. Porque o próprio Senhor declarou: esse Deus Criador, que é digno de ser glorificado e exaltado, que Ele lançou para trás das costas dEle os nossos pecados, as nossas iniquidades. Deus não olha e não lembra mais daquilo que um dia foi confessado por nós, declarado por nós, abandonado depois de ser confessado. Então, quando vir à tua mente todos os erros e enganos que um dia você cometeu, ferindo a si mesmo, lança no mar do esquecimento. E permita a novidade de vida agora tomar conta de ti. Entrega a tua vida. Os dias estão passando, os tempos estão minguando para mim e para você. Amanhã é mais um dia, é menos um dia. O hoje é agora. A oportunidade é agora. Confessa-te. Confessa-te agora. Confessa-te agora. Fala agora com teu Senhor. É agora. Esse dia vai passar. Será menos um dia. Fale com Ele. Fale com Ele. Aproveita a dor que está dentro de ti e permita o bálsamo te consolar. Permita a raiz de Davi te curar, Jesus Cristo lhe consolar. Permita agora o corpo que foi ferido na cruz dele curar essa sua ferida, estancar esse seu sangramento da tua alma. Mas quando receberes esse consolo, entenda, é para que você console o próximo, é para que essa semente seja semeada na vida do próximo, é para que você ame o próximo, é para que você seja instrumento do reino para o próximo, é para beber o cálice. O Senhor nos chama a beber esse cálice. Eu não posso fugir dele, você não pode fugir dele. Tem que liberar perdão, tem que amar o próximo, tem que reconhecer as iniquidades. Corra, vamos voltar logo para o Pai. Corra, vamos voltar logo para Cristo Jesus. Corra, o meu alvo, o teu alvo é a cruz. Corra para ela. Há uma vida eterna nos esperando, não de perdição, não de destruição, não é uma morte eterna, é uma vida eterna, é uma vida eterna, é uma vida eterna, ao lado do nosso Criador, do nosso Pai, glorificando e exaltando o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A árvore da vida vai estar disposta a mim e a ti. Ei, a mesma árvore da vida que um dia, por causa dos teus próprios desejos, por causa do seu livre-arbítrio, Adão e Eva rejeitaram, ela vai estar lá posta, para mim e para você. As ruas são de ouro. Oh! Lá encontraremos os nossos heróis da fé. Lá encontraremos Abraão. Lá encontraremos Jacó. Lá encontraremos Isaac. Lá encontraremos Moisés. Oh! Lá encontraremos Elias, Eliseu,
encontraremos nosso sumo sacerdote, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para a eternidade, igreja. Há uma morada nos esperando, e ela é celestial. Oh, ela é celestial.